Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Luiz Campos, diretor do PSG, contou detalhes dos bastidores da saída de Neymar do PSG, com uma conversa muito franca com Luiz Henrique. E o que isso tem a ver com Ancelotti e a seleção brasileira? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR na manhã desta terça-feira, dia do retorno da Champions League, mais uma edição da Champions, começando nesta terça-feira, a edição número 70 da Champions, contando toda a fase, toda a competição lá desde 1955, é uma edição histórica e na KTO você já pode fazer a sua jogada para campeão da Champions, tá? Sabe aquela jogada a longo prazo que você aproveita as cotações mais robustas? A KTO já atualizou os favoritos para o título da Champions, estão aqui: Barcelona e Liverpool, os dois com a cotação 7. Depois vem Arsenal e PSG com a cotação 8. Depois Real Madrid com a cotação 9 e o Manchester City com a cotação 10. Aí depois vem Bayern, Chelsea, Atlético de Madrid, parará. Então é o seguinte, quer aproveitar essas cotações mais robustas? Tem que fazer sua jogada agora. Vem no primeiro comentário, tem o link para você ir para kto.bet.br. Sempre lembrando, isso não é investimento, você pode perder o seu dinheiro, então tem que jogar com responsabilidade, com inteligência, e é proibido para menores de 18 anos. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira para repercutir uma entrevista, longa entrevista, dada pelo Luiz Campos, diretor esportivo do PSG, conselheiro da QSI, da Qatar Sports Investment, que é a empresa que está por trás do PSG, além de outros clubes aí no mundo. E o Luiz Campos deu uma longa entrevista à rádio RMC de Paris, e ali ele falou sobre vários assuntos. Eu vou dar uma pincelada em alguns antes de chegar no assunto que é o tema do vídeo de agora. Por exemplo, ele falou que esse trabalho no PSG é o último trabalho da carreira dele. Ele tem uma carreira muito longa, trabalhou no Sevilha, trabalhou na Roma e tudo mais, mas que ele prometeu à família que esse trabalho no PSG será o último trabalho dele, que ele tem que passar mais tempo com a família, tem que usufruir um pouquinho da vida. Então ele falou que ele não vai trabalhar, não vai começar um novo trabalho em nenhum outro clube. Ele falou também que trazer o Luiz Henrique para comandar o projeto, para capitanear o projeto do PSG, foi o maior acerto dele no Clube de Paris. E aí encheu o Luiz Henrique de elogios, falou que ele pensa o clube como um todo, que ele pensa que ele entendeu de cara o projeto, que ele trouxe uma mentalidade vencedora para o projeto e tudo mais. E conseguiu ajustar e aparar os problemas que o PSG tinha de relacionamento, de condução, de time e tudo mais. Ele falou também que essa janela do PSG pouco movimentada, a rigor ele trouxe 2 reforços, o Zabarni, uma outra opção de zaga que chegou lá do Bournemouth, e o Chevalier, que chegou do Lille, o novo goleiro. E ele disse que era algo natural, que disse que o time ainda tem muito a produzir, que o time está ajustado, o PSG, atual campeão da Champions. E por fim, outra coisa que eu destaquei aqui é a questão do Donnarumma, e aí ele disse que o PSG lá atrás tentou fazer a renovação com o Donnarumma, tinha a intenção de renovar com o Donnarumma, só que as pedidas do Donnarumma, e aí ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz: o Donnarumma pediu um contrato do antigo PSG, não do novo PSG. E aí ele marca a diferença do PSG antes da chegada do Luiz Henrique para o PSG depois da chegada do Luiz Henrique. Ele deixa muito marcada e muito clara essa diferença. E ele diz: o Donnarumma fez exigências do antigo PSG, não do novo PSG. E aí, conversando com o Luiz Henrique, a gente entendeu que era uma oportunidade de caminhar para uma outra situação, inclusive melhorar no aspecto com bola. E aí sim entrou a questão técnica do Donnarumma não ser um especialista no jogo com os pés, apesar de ser
um goleiro excelente e de ter feito na temporada passada, ter sido o melhor goleiro da temporada, acho que indubitavelmente, o Luiz Campos, junto com o Luiz Henrique, entenderam que diante dessas pedidas do Donnarumma, era a chance de trazer alguém adequado ao, entre aspas, novo PSG e também melhorar no aspecto com os pés. Então, esses foram... Ele falou mais, foi uma entrevista bem longa e tudo, mas acho que esses 4 pontos me chamaram a atenção que eu queria destacar aqui. E aí a gente chega no principal ponto, que foi... que motivou a realização desse vídeo, que é exatamente o bastidor da saída do Neymar do PSG. Para quem não lembra, lá no final da temporada 22-23, quando o Luiz Henrique chega para começar esse trabalho, esse projeto no PSG, o Luiz Henrique chega no meio do ano, né? Temporada 22-23 é aquela que tem a Copa do Mundo em dezembro, volta, e aí quando o Luiz Henrique chega, o Messi tinha acabado de sair do PSG, o Sérgio Ramos tinha acabado de sair do PSG, mas ainda tinham alguns outros jogadores que saíram naquele meio do ano. Entre eles o Verratti, por exemplo, a pedido do Luiz Henrique, que não queria trabalhar com o Verratti, e também sai o Neymar. O Neymar, no meio de 23, vai lá fazer o projeto lá com o Al Hilal. E aí, o que teve de novidade nessa entrevista do Luiz Campos foi a forma muito clara que ele contou os bastidores com que o Luiz Henrique chegou para o Neymar e falou para ele deixar o clube. Aspas para o Luiz Campos, que eu estou deixando aqui, que eu peguei lá na reportagem da CNN Brasil. Luiz Henrique foi o primeiro a dizer para o Neymar: é bom que você vá embora. E aí ele coloca, isso está entre aspas, porque segundo Luiz Campos foi a frase dita pelo Luiz Henrique para o Neymar: é bom que você vá embora. Ele disse isso cara a cara. E isso para mim acho que é completamente perceptível e compreensível e factível, que era a palavra que eu queria dizer. Porque para mim, pela percepção que eu tenho do Luiz Henrique, nunca conversei com o Luiz Henrique, já entrevistei o Luiz Henrique, tá? Já fiz pergunta para ele em entrevista coletiva, mas nunca conversei com ele. Mas a minha percepção é que o Luiz Henrique é o típico cara transparente e verdadeiro que falaria essa frase: é bom que você vá embora. Ele disse isso cara a cara, porque ele pensa futebol de uma forma diferente. Jogar coletivamente, escalar quem foi o melhor no treino da semana. Isso disse o Luiz Campos sobre a saída do Neymar do PSG. E logo depois o Neymar até foi com o PSG para aquela turnê lá na Ásia, jogou um jogo ou outro, e depois quando voltou para Paris, quando o time todo voltou para Paris, e na época ainda tinha a questão se o Mbappé ia ficar ou não, né? E aí quando voltou para Paris, o Neymar foi negociado com o Al Hilal. E aí tem aquela questão, muita gente acredita que o Neymar não tinha outra alternativa que não ir para o Al Hilal. Já falei sobre isso aqui, tem vídeo aqui no canal, para mim isso não cola, eu não consigo engolir isso, mas enfim, não é o tema do vídeo agora. O tema é que o Luiz Henrique chegou para o Neymar e mandou a real. Dessa forma, é bom que você vá embora. Então, e aí o Neymar foi procurar o caminho dele. O que me chama a atenção é essa segunda parte da resposta do Luiz Campos, que aí é uma leitura do Luiz Campos, tá? O que falou o Luiz Henrique está aqui entre aspas, tá? Que é bom que você vá embora. E, de fato, chama bastante atenção um treinador falar isso de forma tão clara e transparente. Mas o que me chama a atenção é a segunda parte da frase, que aí é uma frase do Luiz Campos, tá? Não é uma frase do Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique pensa futebol de uma forma diferente. Jogar coletivamente, escalar quem foi o melhor no treino da semana. E por que eu queria fazer isso? Porque, na minha visão, isso que o Luiz Campos falou casa
perfeitamente com o que falou o Carlo Ancelotti na última entrevista de convocação, dia 25 de agosto. Foi repercutido aqui no canal do VSR. Para mim, isso casa perfeitamente com o que falou o Ancelotti naquela pergunta do repórter do Diário Lance, quando ele diz: o que o jogador tem que fazer para ir à Copa? E aí o Ancelotti divide em 3 pedaços. 1, estar bem tecnicamente. 2, estar bem fisicamente. E 3, quando ele diz entender que tem que jogar pelo coletivo. Entender que ele precisa se doar para o time. E ele completa dizendo: pode ser que eu leve um jogador com menos qualidade do que outro, mas que encaixe melhor no time. Essa resposta do Luiz Campos, dizendo que o Luiz Henrique abriu mão do Neymar por isso, casa perfeitamente com esse terceiro ponto que o Ancelotti trouxe. A gente está falando de 2 técnicos europeus, 2 técnicos com visão europeia, 2 técnicos campeões de Champions por times diferentes, pensando da mesma maneira. Entre ter um jogador extra classe, mas que atrapalha o coletivo, eles vão privilegiar o coletivo. O Luiz Henrique fez isso no PSG e não tem como a gente dizer que não deu certo. Deu certo. Claramente deu certo. Nas 2 temporadas do Luiz Henrique no PSG, nas 2 ele ganhou o Campeonato Francês e Copa da França, que não é, entre aspas, nada demais, porque, né, o PSG começa campeão desses 2 torneios. O que ele pode fazer é fazer alguma cagada e perder esses títulos. Mas na Champions, ele deu passos à frente nas 2 Champions. Chegou à semifinal na primeira, ainda com o Mbappé, e foi campeão na segunda sem o Mbappé. E campeão da maneira que foi, atropelando a Inter de Milão de 5-0. Então, reparem que o Luiz Henrique foi transparente e foi claro com o Neymar, dizendo: é melhor que você vá embora, e que, segundo o chefe do Luiz Henrique, ele fez isso porque o Luiz Henrique não abre mão de coletivo e que, na visão dele, o Neymar não privilegiava o coletivo. E essa é a mesma interpretação que você pode tirar da resposta do Carlo Ancelotti. Que aquela resposta serve para vários jogadores. Serve para o Rodrigo, serve para o Vinícius, serve eventualmente para o Rafinha, mas também serve para o Neymar. Mas também é uma realidade, pode ser uma realidade de uma resposta pensando no Neymar. E aí, como eu já falei algumas vezes aqui, acho que o Ancelotti está dando recados de que a convocação do Neymar não é e não será automática. O Neymar será convocado, especialmente pensando em Copa, se o Ancelotti entender que ele, está bem tecnicamente, está bem fisicamente e que ele faz bem para o coletivo. Porque o individual, a gente sabe que o Neymar tem e muito. Mas só entender que ele faz bem para o coletivo. O PSG abriu mão. Justamente porque na cabeça do treinador ele queria jogar coletivamente e escalar apenas quem foi bem no treino da semana. Essa frase do Luiz Campos automaticamente me remeteu à frase do Ancelotti. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Você concorda comigo que as 2 coisas estão ligadas, que as 2 coisas têm semelhança? O que você achou da transparência do Luiz Henrique? Era esperado ou não? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem a chance de você fazer sua jogada lá no campeão da Champions a longo prazo. É só você vir no primeiro comentário fazer a sua jogada, sempre lembrando, com responsabilidade, você pode perder o seu dinheiro e é proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!